Olá pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco. Comentários em reflexões da mensagem contida em o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, versículos de 1 a 4, que é tratado em o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 13, especificamente hoje, item 11, o qual dou título a esse vídeo, o nome A Beneficência. Fundo musical para este vídeo, executado pelo maestro Marcelies Pomurriat, o tema do filme A Lista de Schindler, a belíssima música composta pelos maestros e arranjadores estadunidenses John Williams. Meus irmãos, a nós espíritas é imprescindível o raciocínio da fé. Entretanto, seja esse raciocínio arrimado em razões que contenham os amorosos olhos da caridade. Em ligeiras palavras minhas, saibamos quem foi Adolfo, o bispo de Agel, com a biografia que fora extraída do sítio eletrônico Wikipédia, que nos informa o seguinte: Antoine Louis Adolphe Dupuc, nascido em 1800 e desencarnado em 1856, ou simplesmente Adolfo, que foi um clérigo francês que serviu como o primeiro bispo de Agel, em África, entre 1838 e 1845. Adolfo é amplamente conhecido por seu trabalho social, caritativo, figura respeitada na doutrina espírita devido às suas mensagens psicografadas, sempre com temas voltados à caridade. Antes de continuarmos, saibamos a origem e o significado da palavra beneficência. Beneficência é palavra com origem no latim beneficentia, pretendendo significar o ato de fazer o bem, fazer a filantropia. É também definido como princípio ético, moral e jurídico que define a prática de fazer o bem, a caridade ou a filantropia. Vejamos agora o tema de Adolfo, que está no item 11 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Abre aspas. Beneficência, meus amigos, dar-vos-á neste mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso, nem a indiferença perturbam. Oh, pudesseis compreender tudo o que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas. Sentimento que faz, olha a criatura, as outras como olha a si própria, e se dispa, jubilosa, para vestir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais quando, como representantes da divindade, levais a alegria a essas famílias, que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras? Quando vedes nelas os semblantes macerados, refulgirem subitamente de esperança, porque, faltos de pão, os desgraçados ouviam seus filhinhos, ignorantes de que viver é sofrer, gritando repetidamente a chorar estas palavras que, como agudo punhal, se lhes enterram nos corações maternos. Estou com fome. Ó, compreendeis quão deliciosas são as impressões que recebem aquele que vê renascer a alegria,
onde, no momento antes, só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro, sobretudo, das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e tendes em mente estas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que has de conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, criarão eles para si infinitos gozos no futuro, e quando se acharem exilados na terra, tu lhes serás a consolação, o prelibar das alegrias de que fruirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionastes os únicos momentos de satisfação que gozei na terra. Que os meus irmãos encarnados creiam na palavra do amigo que lhes fala, dizendo-lhes: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo. Vedes de que misérias a aliviar, que de pobres crianças sem família, que de velhos sem qualquer mão amiga, que os ampare e lhes feche os olhos, quando a morte os reclame, quando o bem o fazer. Não vos queixeis, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai, amancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro por todos os que, deserdados dos bens deste mundo, enlanguecem na dor e no insulamento. Colhereis nesse mundo bem doces alegrias, e mais tarde, só Deus o sabe. Por Adolfo, bispo de Argel, na cidade de Bordeaux, no ano de 1861. Agora, portanto, caríssimos meus, caríssimas minhas, de um humilíssimo gnóstico espírita em Jesus, que a mim próprio denomino, e as reflexões. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o que podemos acrescentar em tão divina e sonora palavra desse titã da caridade, que como poucos neste planetinha de provas e expiações nos foram exemplos? Continuo tão somente dizendo: praticai Jesus, praticai a caridade, tenhai piedade, praticai o amor, praticai o grande pensamento transformador que se denomina Deus. A base, o arrimo, o alicerce da lei do Criador é Ele próprio, é o amor, tal como deva ser, originário da caridade segundo a entende e pratica o maior havido entre nós, Jesus, o excelso Cristo de Deus. Caridade definida na questão 886 de O Livro dos Espíritos, quando ali se explica que a caridade se resume na benevolência para com todos, na indulgência para com as imperfeições e no perdão das ofensas. Só e somente só assim, com a prática constante, policiada dessa mencionada caridade crística, alcançaremos o amor. Amor que resume toda a lei e os profetas. Finalizo, portanto, este vídeo com tributos de louvores ao Criador mental de tudo que há criado. Assim seja.